Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sempre cumprimento vocês assim, porque eu sei que horas vocês vão ver a minha aula. Então, nós estamos com mais uma aula de robótica para o Fundamental 2, né? Que vai do sexto ao nono ano. E então, na aula passada, nós discutimos os problemas das cidades inteligentes. E em cima dos problemas da cidade inteligente, a gente pensou nos semáforos, como as soluções poderiam ser melhoradas em relação ao semáforo. Por quê? Porque nós, futuramente, vamos montar um semáforo robótico para ser programado por nós em laboratório. Então, na aula de hoje, que corresponde à lição 4 do nosso livro, certo? A gente já extrapola um pouco mais do nosso assunto para a tecnologia e esportes. Como que a tecnologia se envolve no esporte? E o que tem isso a ver com robótica? Tudo, né? Porque, na verdade, a gente vê a tecnologia, a informática, a computação, a programação, a robótica sendo usadas em todos os esportes hoje em dia, para auxiliar de várias formas. Então, a nossa discussão vai ser sobre este assunto hoje. Espero que todos vocês estejam bem, mas vamos praticar o nosso cérebro se movimentando, dando energia para o nosso cérebro. Na verdade, ele também é um músculo que precisa que a gente pratique as coisas. Então, tecnologia nos esportes é o nosso assunto que a gente vai falar hoje. Na aula passada, como eu falei para vocês, a gente teve a lição da página 8 do livro, né? E na lição da página 8, a gente falava sobre problemas das cidades ditas inteligentes. Então, na página 8, a gente tinha 3 questões que a gente precisava responder depois da nossa tarefa da aula passada. Então, a primeira pergunta é: você acha tranquilo o trânsito nas cidades onde você mora? Eu não acho. O trânsito em Fortaleza está cada vez mais difícil, o trânsito em Fortaleza é muito engarrafado, as ruas são muito estreitas, as pessoas não têm educação no trânsito, então o trânsito de Fortaleza não é tranquilo. Para mim, não é tranquilo, eu não acho. Pode melhorar? Pode sim, pode melhorar muito o trânsito da nossa cidade em várias circunstâncias. Por quê? Porque a gente precisa ter mais educação. Então, acho que o fator principal do nosso trânsito de melhoria é a educação. Logicamente, que colocando as ruas mais largas, uma engenharia de tráfego melhor, um projeto de ruas de trânsito melhor, onde a gente consiga ter a onda verde, passar por vários sinais sem precisar parar, certo? Estacionamentos que a gente possa ser bem demarcados, bem sinalizados. Essas coisas todas podem melhorar o trânsito, colocar botoeiras nos semáforos para pedir a vez ao pedestre, né? A própria educação, que eu já falei para vocês, várias melhorias podem ser, a questão mesmo da qualidade das nossas ruas, né? De asfalto, pode melhorar muito o nosso trânsito. Então, a gente tem várias ideias, que eu vi também que vocês já responderam, vários alunos já me mandaram, tá? Eu peguei algumas ideias de vocês também para responder aqui. Então, a gente pode sim melhorar o trânsito na nossa cidade. A nossa segunda pergunta era: você acha que com a chegada dos carros que dirigem sozinhos, ainda vão ser necessários semáforos? Os carros que dirigem sozinhos, chamados autônomos, certo? Eles não precisam de um motorista, mas eles vão se comunicar entre si, entre os sinais, né? Entre os semáforos, principalmente entre os cruzamentos. Lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês na aula passada, existem projetos, né, o tráfego da cidade melhore com os carros ditos autônomos, ditos inteligentes, que eles vão, na verdade, de reduzir a sua marcha, a sua velocidade, para que o outro, para dar passagem para o outro. E existem muitos projetos já em andamento, já reais, em outros países. Ainda no Brasil não temos um projeto real, mas temos várias situações de testes, e não será necessário semáforo, certamente, porque esses carros serão programados para conseguir verificar a necessidade de frear ou de diminuir a sua marcha para que um outro carro passe, né? Então, a tendência é que os carros autônomos, a gente não tenha mais semáforos, mas ainda é um grande caminho a ser percorrido. A gente ainda tem muitas coisas a serem feitas. E a terceira pergunta é: você acha que as cidades deveriam dar preferência para os pedestres e para os carros? Eu acho que as duas coisas precisam ser balanceadas.
o pedestre, ele precisa também ser educado no trânsito, para passar na faixa de pedestre, para não sair cruzando as ruas de qualquer jeito, se aventurando no meio dos carros. Ele tem que ter consciência de quando que é a vez dele, de não sair andando pelas ruas de uma forma irregular, descontrolada. Tem as calçadas, as vias, as ciclovias, inclusive, certo? Que precisam ser melhor administradas, mas também do outro lado dos carros, os carros também precisam ser conscientes, né, os motoristas de carros precisam ser conscientes que os pedestres também têm vez, né? Que existem pessoas com dificuldade de locomoção, existem pessoas idosas com dificuldade de ouvir, às vezes até uma buzina. Então a gente precisa, como motorista, também ter consciência que as coisas podem melhorar, certo? E aí, tudo isso faz parte, né, de um grande projeto que todas as cidades estão caminhando, chamado de Smart Cities, ou cidades inteligentes. No Ceará, nós temos o primeiro projeto de cidade inteligente, que está em São Gonçalo do Amarante, lá perto do PECEM, da refinaria do PECEM. E eles têm 3 pilares, né, nessa proposta do projeto deles. O primeiro pilar é sustentabilidade, onde eles pensam em energias para manter a cidade, energias renováveis através do sol, né, através dos ventos, segurança, né, maior segurança, com câmeras, com cancelas, com controles melhor de quem entra, de quem sai, de quem são os habitantes da cidade, e a qualidade de vida da cidade, com mais vegetação, a parte verde, plantando árvores, hortas hidropônicas e coisas desse tipo. Esse projeto, ele faz parte da refinaria do PECEM, ele é próximo à refinaria, né? Ele fica ali na cidade de São Gonçalo do Amarante. Então, nós temos, no Ceará, esse nosso primeiro protótipo, projeto, que é Smart City Laguna. Ok? Então, a lição da página 8 são esses comentários. Vocês já recebi de vários de vocês esses comentários, e aí a gente tem como referência, né, várias coisas que já alguns de vocês já me mandaram, mas ainda falta gente mandar, certo? Não esqueça de mandar para mim a lição da página 8 do livrinho de vocês. E aí, voltando à nossa aula de hoje, certo? O nosso tema de hoje é com o que a lição que começa na página 10 do nosso livro. Essa lição, ela tem o objetivo de nos falar um pouco do robô, né? E aí, quando a gente estiver em sala de aula presencial, nós vamos montar um robô que ele vai chutar a bola, certo? É uma montagem que exige um raciocínio, né, um pensamento lógico para que a coisa aconteça. E aí, na página 10 do nosso livro, a gente vai ler junto com vocês algumas experiências do esporte pelo mundo, tá? Então, vamos lá. A palavra desporto, ela vem do francês e significa recreação, passatempo, lazer, certo? E ela surgiu, né, na língua portuguesa no século XV. E tem muitos esportes que são populares no mundo inteiro. Nós separamos aqui na página 10 esportes mais conhecidos e praticados no mundo inteiro, para que a gente discuta um pouquinho. O primeiro é o cricket, certo? O cricket, ele é uma modalidade tipicamente inglesa e é considerado de elite, certo? Cada partida, né, dele, cerca de 2,5 bilhões de pessoas assistem, né? E tem fãs torcendo ao mesmo tempo. Então, é um esporte bastante conhecido lá na Inglaterra. O hóquei de grama, que é um esporte que não é muito conhecido no Brasil, mas ele faz parte das Olimpíadas, né? Ele está na lista dos esportes olímpicos e pan-americanos, e ele também é muito popular nas colônias britânicas, lá na Índia, no Paquistão, certo? O tênis, ele é um esporte individual mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de pessoas que acompanham as suas partidas. E o tênis é um dos esportes mais cansativos para o atleta. Ele exige muito que o atleta tenha uma resistência, tenha um bom preparo físico. O vôlei, que é muito popular em diversos países, né? No Brasil, Brasil e Cuba, ele ficou muito, muito popular também, certo? No Brasil, depois do futebol, ele é o mais popular. E tem cerca de 900 milhões de fãs pelo mundo inteiro. O rugby, né,
que é um esporte coletivo muito violento, certo? Ele não tem proteção, certo? Então, o jogador, ele tem um embate, né, uma pancada com o outro, ele não usa proteção. Então, os choques são absorvidos pelo corpo do outro jogador, e ele é diferente do futebol americano, o rugby. O beisebol, ele é bastante praticado nos Estados Unidos, Coreia, Canadá e entre outros países, certo? E ele tem mais de 500 milhões de fãs no mundo inteiro. O golfe, que é um dos esportes mais caros do planeta, né, do mundo, e que tem muitos fãs também, 400 milhões de adoradores, e ele é uma paixão mundial, né, em muitos lugares. Ele é um esporte caro, por isso é um esporte de elite. O basquete, que é dominado pelos americanos, temos a NBA, né, que é a Liga de Basquete dos Estados Unidos, e no Brasil, esse esporte também tem ganhado popularidade, né, e cerca de 400 milhões de fãs no mundo inteiro. O futebol americano, certo? Que é o esporte de contato mais intenso, só com proteção, ele tem mais proteções que o rugby, né? E ele é praticado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós temos o futebol americano. E, por fim, o futebol, né, que é a nossa paixão nacional, e, sem dúvida, é o esporte mais praticado do mundo, ele não exige muito equipamento, e as crianças começam a praticar desde muito cedo, certo? Então, esses 10 estão na página 10 do livro da gente, e vão servir de ilustração para a nossa aula de hoje. Então, esporte é uma prática no mundo inteiro, certo? Tem esportes que são praticados em quadras, tem esportes individuais, tem esportes de equipe, tem esportes em que a tecnologia está mais avançada, certo? Tem esportes em que o jogador é herói nacional, né? E ganham muito bem em relação a isso. Então, pelo mundo inteiro, nós temos esporte das várias modalidades. Então, aqui nesse quadro, a gente apresenta para vocês, né, o futebol, né, o rugby, o vôlei, certo? O hóquei, o beisebol, o tênis, e tudo isso, né, basquete, e a gente tem futebol americano aqui também, formas que a gente tem de apresentar esse mundo todo para vocês, ok? E aí, a gente, dando prosseguimento, nós temos, como dizer para vocês, a tecnologia nisso tudo, certo? Nós vimos na tela anterior, certo? Vários tipos de esportes, né? Vários tipos de formas de jogar. E aqui, nessa tela, a gente tem várias formas da tecnologia auxiliar nisso. Já há algum tempo, a gente está usando no futebol e também no basquete, e também no vôlei, certo? As bolas com chip, certo? Essas bolas com chip, elas permitem que dá informações ao árbitro daquelas situações duvidosas, aqueles lances duvidosos, certo? Se a bola entrou, se a bola não entrou, se a bola foi fora ou não. Então, a gente tem as bolas com chip. Então, é uma tecnologia que já auxilia na marcação das pontuações dos jogos. Nós temos também vestimentas das mais diversas possíveis, tênis, roupas, sensores nas roupas, que ajudam os atletas, que acompanham o desempenho dos atletas, acompanham o treinamento dos atletas, para que eles melhorem seu rendimento, para que os seus técnicos consigam tirar o melhor dos atletas. Nós temos também uma situação muito interessante em relação à tecnologia, são as próteses, certo? Os paralímpicos, os esportes, né, que de pessoas com deficiência física, eles são uma realidade muito grande, é uma forma de inclusão também das pessoas, inclusão no esporte, inclusão na sociedade, inclusão na vida. E aí, nesse caso aqui, dessa figura, nós temos um corredor com pernas mecânicas, certo? Com próteses que auxiliam ele no seu desempenho, na sua função de atleta. Nós também temos situações onde o jogador pode simular situações. E aqui tem duas vertentes da tecnologia. Ela vai servir tanto para um treinamento do jogador, por exemplo, nesse caso aqui, o jogador treinando num ambiente de realidade virtual, não é um ambiente real, onde ele está jogando, né, em um ambiente que não é um jogo real. Mas também nós poderemos ter um entretenimento, um de nós jogando num ambiente desse como fosse um jogo realmente, certo?
se passando por um atleta de futebol, de basquete, sei lá o que for, imerso em um ambiente virtual. E, por fim, certo, nós temos o monitoramento, os sistemas todos de computação que podem auxiliar os atletas, coletando dados, analisando partidas e coisas desse tipo. E aí a tecnologia vai se aplicando em muitas novidades nos esportes, certo? Desde a assistência ao árbitro, auxiliando o árbitro a marcar a partida, a estar com os usuários, com os atletas, certo? A ver de novo, tirar dúvidas, o história que eu falei para vocês, com sensores, onde o atleta pode vestir roupas mais leves, que ele consiga, por exemplo, ter menos atrito na água para o nadador, certo? Ou do vento para o corredor, ferramentas de treinamento, de simulação de situações, né? Ou de estresse, ou jogadas que eles estejam treinando, certo? A própria experiência no estádio hoje, ela envolve muita tecnologia. Hoje a gente vê muito mais de perto os telões, o próprio ingresso, a gente consegue comprar o ingresso de um jogo com antecedência, com os lugares marcados, certo? A divulgação da mídia, um jogo pode ser transmitido numa live, certo? Ao vivo e etc. E também a análise desses dados todos, certo? O NBA americano, ele trabalha muito a questão da análise de dados. Em uma partida, existem várias câmeras filmando a partida toda, para que depois da partida seja analisados os erros cometidos, os acertos cometidos, como é que o adversário se comportou, que jogadas deram certo, que jogadas não deram certo. Tudo isso é feito análise de dados para melhorar cada vez mais. E, sem dúvida, o computador, a computação, nos ajuda na precisão, certo? Para ver algumas coisas que acontecem na nossa partida, no nosso jogo, na nossa experiência do esporte. Vamos ver esse vídeo aqui? Vamos lá. Esse vídeo fala muito de precisão. E na precisão, a gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Saber quem ganhou uma competição de ciclismo parece tarefa fácil. O vencedor já vem comemorando antes do fim da prova e cruza a linha de chegada soberana, sem ninguém para incomodá-lo. Só que nem sempre é assim. Eles estão passando! E essa chegada foi simplesmente espetacular! Aconteceu no mês passado, durante a Copa da República de Ciclismo no Brasil. Francisco Chamorro até esboçou uma vibração, mas Liceu Aparecido o alcançou. Eles passaram pela linha de chegada praticamente juntos. Pode ver aí de novo, porque nem mesmo na câmera lenta é possível saber ao certo quem chegou na frente. O que fazer quando o olho humano não é suficiente para definir quem ganhou e quem perdeu? Esportes como o ciclismo, natação e atletismo, é justamente em momentos assim que a tecnologia ocupa um papel crucial. Sistemas que marcam o tempo dos competidores e filmam as chegadas em alta velocidade são imprescindíveis, frutos de uma evolução incrível. Os cronômetros começaram a ficar bem precisos a partir dos anos 30, propiciando a marcação de tempos na casa dos décimos de segundo. E o décimo já fazia toda a diferença. No final dos anos 40, surgiu o primeiro sistema de fotofinish, batizado de olho mágico, que fotografava as chegadas. Só que a geringonça era enorme, difícil de montar. Os modelos foram evoluindo, diminuindo no tamanho e aumentando na precisão. Nos anos 90, já eram facilmente manejáveis e registravam mais de 1000 imagens por segundo, mas são ainda mais precisos, registrando até 3.000 quadros por segundo. O ciclismo trabalha hoje com duas ferramentas integradas para definir os tempos e os vencedores. Além da câmera de alta precisão, colocada bem na linha de chegada, cada atleta é identificado com um chip, monitorado durante toda a prova. O chip é carregado por indução magnética e assim ganha energia para emitir sinais. Ele fica preso na bicicleta e envia informações para antenas, colocadas sobre um tapete, esticado na própria pista de corrida. Os dados ali captados são transmitidos para os computadores e a cada volta é possível saber com precisão os tempos de cada ciclista. Note que o chip é colocado na parte dianteira de todas as bicicletas, mas o que conta nas chegadas mais apertadas é a pontinha do pneu. Assim, em disputas muito próximas, o chip não basta. A câmera de fotofinish passa a ser decisiva. Ela é específica para esportes e funciona traçando uma linha reta, monitorando tudo que passa por ali. Assim que o pneu da bicicleta cruza essa linha, a câmera começa a gravar em alta velocidade. A precisão é de meio milésimo de segundo. Os resultados são registros como esse. Chamorro e Liceu! Aquela chegada apertada da Copa da República, o sistema indicou a vitória do argentino Chamorro. A
diferença para mim o seu foi de apenas 4 milésimos. Legal, né, pessoal? E aí a gente tem uma situação aqui interessante, que é onde a precisão, né, acontece em situações que precisa de mais do que o olho humano. E aí, voltando para a nossa aula, a gente tem situações muito interessantes em que a tecnologia pode ser muito útil. Como eu falei para vocês, às vezes nem sempre é só o esporte, né? Eu posso usar a tecnologia no esporte para simuladores e para situações de entretenimento. Então, essa situação aqui é uma proposta de um jogo, certo, virtual de handball. Legal, né? É uma mistura de handball com paintball, né? Com queimada. E aí a gente tem o entretenimento, né? A realidade virtual, que é a tecnologia, ajudando no entretenimento, né? No jogo, no passatempo. E, seguindo a nossa aula, a gente quer que vocês deem uma olhadinha, né, em tudo que a gente viu, né? Faça o exercício da página 13, né? Que tem a ver com os esportes, a página 13 do nosso livro, certo? Deixe um comentário sobre os vídeos que a gente apresentou para vocês em relação ao futebol, aos esportes, e nos envie. E aí a gente tem tudo isso junto, a gente conclui a nossa lição 5, nossa lição 4 do nosso livro, ok? Então, espero que vocês estejam todos bem. Aqui eu vou deixar alguns links para que vocês olhem e façam comentário desses vídeos, tá? Deixando bem claro para vocês que esses vídeos eles fazem parte de tecnologia de robótica em Copas do Mundo, tá? E aí eu quero que vocês vejam esses 5 vídeos, certo? E façam um resumo sobre esses vídeos. O que vocês acharam interessante, tá? São vídeos que nos mostram como a gente pode usar os robôs que a gente pensa, que a gente concebe, para campeonatos. Em tempo de Copa das Confederações, muito protesto. Esse vídeo é de 2013, né? Começou nesta quinta-feira que é a Robocop. Na Holanda, a Robocup, em bom português, a Copa do Mundo de Robôs. Participam da competição cerca de 2.500 alunos de universidades de Brasil, China, Canadá, França, Estados Unidos e Tailândia. A seleção que defende o título é a da casa, que está muito bem afinada com o apelido do passado, Laranja Mecânica. São 2 times com 5 robôs cada. Neste torneio, todo mundo trabalha com a mesma máquina. A meta é fazer cada pessoa responsável pela programação do próprio robô. As máquinas não podem ser guiadas no momento em que entram em campo. Por isso, os robôs têm de jogar sob as regras da FIFA. Ser bom de bola não é o gol único desse Mundial e acaba ajudando várias outras áreas de desenvolvimento científico. Não tem a ver apenas com o futebol, e sim sobre a tecnologia por trás das máquinas. Projetamos muitas novidades como a visão da máquina, a detecção da bola. Há muita tecnologia que pode ser transferida para a indústria, como a comunicação sem fio entre os robôs. Mas o grande objetivo da competição é ainda mais ambicioso. A ideia é até 2050 ter máquinas com a forma humana enfrentando jogadores reais no mundo profissional do esporte. Ok? Então, essa proposta é que a gente
veja esses 5 vídeos, tá? Eles são de datas, de anos diferentes, até para vocês analisarem a evolução, né, dessas montagens de robôs, né? São situações semelhantes, né, de copas, de campeonatos de robôs, mas que tem evoluções diferentes. Vocês vão ver que os robôs, em cada vídeo, se movimentam de forma diferente, e eu quero que vocês façam um resumo desses vídeos, ok? E se cuidem, pessoal, e até logo. Um grande abraço e tudo de bom.